O Diese, até nas campanhas salariais, eu não podia pagar o Diese, porque o meu sindicato não tinha nada no começo. Mas eu ia lá, ia lá, falava, escuta, a hora que vocês pegarem uma encomenda de um sindicato grande, não dá para incluir aí umas 15 firmas do meu setor para fazer uma pesquisa de emprego, salário, né? Nosso acordo salarial tinha 15 cláusulas. Não tinha nem piso salarial, tinha o salário normativo, não tinha nada, não tinha conquista nenhuma. Salário normativo é o salário mínimo corrigido pelos meses. Como nossa database era julho, o reajuste era em maio, quando acontecia, nem era anual necessariamente, era 2/12 sobre o salário mínimo, o normativo, quer dizer, era o salário mínimo. Bom, essa gestão do Diese durou de 77, começou em 77, 76 até quando? Eu não sei, não me lembro mais, mas sei que em 77, quando nós fizemos a campanha pela recuperação das perdas de 73, 74, foi isso que deu o mote para aquele redespertar do movimento sindical. Mas a militância estudantil ajudou, né, também, né? Porque foi para as ruas. Em 77, acho que foi quando aconteceu o Alexandre Vanucci, não foi? A morte dele foi em 73, o DCE... então, que mas foi, aí lembra ainda... o Júlio Túlio, do Libelu, né? Ele estava na economia e foi um dos que impulsionaram... Foi eu que fundei aquele grupo lá. O Libelu também? Não, antes tinha dois, que eram dois grupos separados. O 1º de Maio que eu tinha fundado era outro. E o que eu tinha naquele momento, estava participando, chamava-se Organização de Mobilização Operária, OMO. Fundou isso também? Fundei também. Esses dois se agruparam e fundaram o Libelu. E a OMO tinha se fundido com a FBT, com a fração bolchevique, com os restos da FBT, fora do São Paulo. Aí o 1º de Maio ficou um pouco separado e o 1º de Maio tinha uma corrente política estudantil e nós tínhamos outra. Não me lembro agora o nome, mas não era Libelu. E quando nós unificamos, aí virou, que a gente criou a OSI, Organização Socialista Internacionalista, virou, aí a ala estudantil virou Liberdade e Luta. Né? O Sokol já estava, né? Estava começando, ele ainda não era de célula, era da tendência estudantil, era da Libelu. Tá. Né? Se não me engano, era da economia, se não me engano. Bom, aí então, 77, 78, o movimento sindical começa a reaparecer aí no cenário, ter força. Conta um churrasco que eu já li numa das suas entrevistas, do grupo dos sindicalistas convocado pelo Lula. Aliás, eu soube dessa história por duas fontes. Uma escrita, acho que é a reportagem que você deu, e outra do Soares, que disse que um dia lá nos Coreiros ele atendeu a ligação do Lula. Falou, chega aí, Paulo, tem um telefone para você. E aí estava convocando para um churrasco, é isso? Isso foi o início do PT. Não era o churrasco, né? Afinal, e aí só foi presidente. Fui eu e o Geraldo Santiago, que era o secretário do E a ideia do Lula já era, você lembra o mês, não? Não, ele abre a reunião, imagine, cheio de MR8, ele não sabia convocar o Lula, não tinha ideia de quem é a favor. Ele chamava os amigos. Como ele era amigo do Arnaldo Gonçalves, que frequentava Santos, né? A casa dele, tomava o café da Marisa. É o Arnaldo de Santos? Não, isso, Mas ele vinha para São Paulo? Ele vivia na casa do Lula, né? E o irmão do Lula era PCB, né? O Frei Chico. Né? O Arnaldo era MR8, não? Não, era PCB antigo, tá. Né? Turma de Santos, todo mundo era, né? O Covas, todo mundo. E os sindicalistas lá todos eram, né? Então, e é claro que eles eram contra o PT, eles fizeram uma luta de morte. E aí o Lula teve churrasco, tudo. Então, e aí aparecem 12 foi presidentes. No sindicato. Foi no sindicato, não foi na casa do Lula. Foi no sindicato. Tá. Na sala de reunião da diretoria.
Não tava os outros diretores, Djalma, o Devani, só o Lula? Não faziam ideia de nada. Hã? Demorou para o Lula contar para eles essa coisa. Ele primeiro se convencia para depois convencer os outros. Na verdade, sabe, o Lula estava fazendo uma transição, né? Sim. A diretoria fraquinha ainda. Djalma era um raro caso. Djalma, ou aquele outro que também foi deputado depois. Essa reunião foi depois das greves de 78, né? Isso. Sua categoria parou depois, também, quer não? dizer, foi praticamente durante, claro. Além de parar as fábricas nossas, nós paramos 96 metalúrgicas na capital de São Paulo. Meu sindicato com as filipetas do nosso mimeógrafo, que é nosso parque gráfico era um mimeógrafo. Você tinha boa convivência com o pessoal da oposição? Santo Oposição, Dias? nós surgimos, né, como oposição Chapa Verde, participação ativa lá nos bancários. Depois eu fui fazer oposição em vários lugares, né? Não, depois... digo oposição metalúrgica. Você tinha contato com o Santo Dias? Não, com o Valdemar Rossi? Tínhamos, mas eles tinham cometido uma falsidade conosco. Em 75, o Comitê de Mobilização Metalúrgica era ligado os metalúrgicos trotskistas de São Paulo, digamos assim, né? Eles participaram de um processo para formar a chapa de oposição ao Joaquim de Santos Andrade. E a última reunião foi lá na Zona Sul, onde tinha vários trabalhos deles lá, tradicionais já. Eu não tinha ninguém naquela região, mas os companheiros nossos foram. Arley, esqueci o nome, vários companheiros foram, os metalúrgicos nossos, foram para a reunião da oposição. Eles faziam parte, era uma das correntes dentro da oposição. Mas acho que o pessoal estranhou eles, que eles levaram mais gente que os outros e ganharam a cabeça de chapa da oposição. E o MOSP estava começando, e o tal do Chico Viola, que também era PCB, imagina, o PCB estava na diretoria e estava, porque ali o Cardoso era PCB, que eram gente que estava com o Joaquinzão, não é? Aquele Huertas era PCB, enfim, diretores do sindicato. E na oposição também, o Chico Viola era PCB também. Porque em 78 eles montaram chapa, né? Então, mas em 75 era para ter montado, porque montaram. Mas aí o que eles fizeram? Eles pegam os documentos, termina a reunião, tudo bem, está montada a chapa, Arley é o candidato a presidente, Arley da Silva é o presidente, e vamos registrar agora, fica encarregado o companheiro, esse tal Chico Viola, que era na casa dele a reunião, ou no bairro dele, Jardim Ângela, no bairro dele. Tá bom, o Chico Viola vai registrar a chapa, todo mundo entrega o documento para ele, entregar o documento para ele. Aí passa o prazo, chega lá, a nossa turma vai lá no sindicato, não tinha registrado a chapa. Um dos pecados que a oposição não tem coragem de confessar até hoje. Que eles nunca deram explicação, nunca contaram nada. Nunca contaram como foi aquela mágica. O pior, que os companheiros depois tinham entregue os documentos originais, aí foi um custo para pegar eles de volta e tudo, né? Porque eles pegaram a carteira de trabalho do pessoal, tinham que tirar chefe, aquela coisa toda. Então, houve um estremecimento, nós se afastamos. O pessoal que estava ligado a mim se afastou dos metalúrgicos da oposição, do MOSP. A eleição de 78 vocês não participaram, então? Participamos, mas aí já com todos os cuidados, até pedindo para não querer cabeça de chapa, para ficar lá anonimamente, não. Tá. Né? Desde então, depois mas você fez campanha para chapa 3? Claro, sempre. Ao contrário de São Bernardo, né? Você sabe que na eleição de 86 87, estava né? ganho,
estava ganho para a oposição, Joaquim estava saindo, estava chegando o cara lá de Moscou, o amazonense lá, como é que chama ele? José... o que depois virou presidente até hoje. Isso, o que virou deputado lá, sei lá, casou com uma milionária e tal. Mas enfim... Medeiros estava chegando de Moscou, nunca tinha posto pé numa metalúrgica na vida. Né? Aí o Joaquim arruma para ele registrar uma carteira aí e passa a cabeça de chapa para ele. O Joaquim vai ser presidente da central, né? Aí o que aconteceu? Ele estava derrotado. Mesmo com o apoio do Joaquim, porque uma coisa é o Joaquim, outra coisa é... Dividiu, né? Lançou o Belentani, então, o Lula apoiou o Belentani, mas foi arrumado, o certo era ter o ABC Lula ter apoiado, o Carlúcio, né? Que foi, ou foi o Chico Gordo? Carlúcio Castanha, Tá, então... Eu era vice-presidente da CUT da Grande São Paulo, nessa ocasião. O presidente era o Domingos Galante. Mas coube a nós cuidar da oposição, dessa eleição. Mas teve tentativa de sair chapa única? O tempo todo. Nenhum dos dois quiseram ceder, nem a oposição. Porque o Belentani era um belo quadro também, né? Da Ford, depois foi pra direita. Mas é o esquema PCB, né? Tá. Quer dizer, que... Ele já era do PT, nessa época ele, imagina... Não. O Lula apoiou... Claro, ele era anti-PT até a medula, era o PCB, era a turma do Arnaldo, Nossa, pra mim ele já, nessa época, pro Lula apoiar, teria, imagino... Mas o Lula apoiou para evitar a vitória da oposição. Desculpe dizer, mas eu não sei como é que você vai... Não é? Não, aqui é a verdade, aqui não é trabalho... Não era segredo, não era segredo. nem pro... Não, eles comentam. Meneghelli, tem Aliás, o motorista... O Valdemar Rossi, ele disse várias vezes, inclusive desse episódio, presenciado por um membro tava por acaso, né? Não alguém da oposição. Dizer que era fácil negociar pelo mundo. O Lula teria soltado a seguinte frase, você deve conhecer. Belentani, vai lá, enterra o Joaquinzão e a oposição no mesmo caixão. Você já ouviu falar dessa frase? O Lula dizendo pro... essa é uma frase até... Essa eu aceitaria. Não é totalmente... Não é, da época mas era pior o Rossi, da vida inteira, ficou essa mágoa, né? Não, ficou claro o seguinte, 1000 vezes o Medeiros... Do que a oposição. Agora, não sei os motivos. Eu imagino o seguinte... Vários membros, o próprio Rossi, ele fundou o PT, né? Ajudou. Não. Da ala da igreja que demorou para entrar no PT. Eu confundi Muito poucos ali. Era o Chico Gordo, que era do PT mesmo, eram muito poucos. O que foi candidato em 82, o Batista. Sim, o Anísio. O Anísio era fantástico, era um amigão meu, Foi pro pessoal, né? Não sei do Anísio. Não, ele tá aí, ele foi em vários eventos da... Foi ele que reabilitou o Zé Dirceu para a política institucional. Ele passou o mandato dele para o Zé Dirceu. 82 passou para 86, porque ele não quis ser candidato. Não, ele foi candidato, mas ele não se elegeu. O Zé pegou última barra. Tá, entendi. Então o Zé era assessor dele, né? Não sabia. Eu lembro das memórias que ele começou a trabalhar como aquela primeira bancada era muito disciplinada. O Cicote contava bem sobre isso. Primeiro, 40% do salário ia para o partido. 40%. Hoje eles tinham aí para dar 8%, não sei se já não caiu até para baixo. Davam 40% dos proventos todos. E além de que o gabinete ficava à disposição para todos os cargos do partido. Colocar o partido indicava. Mudou muito, né? Agora é cada um no seu quadrado. Aí que o Zé Dirceu ganhou um emprego no mandato do companheiro. Mas vamos voltar lá para o churrasco. Aí teve a votação. Quem é a favor de criar um partido? Lula na inocência. Então, aí você votou favorável? Não é na inocência. Havia um motivo. Sabe que a Convergência estava assediando o presidente do Sindicato Metalúrgico de Santo André.
Benedito Marcílio. O Cicotti já está na diretoria, né? Cicotti, Albuquerque, alguns que depois já era vieram deputado, em 78 foi eleito. O Marcílio nunca foi realmente um petista, né? Você sabe que ele ficou ali, depois até hostilizou, depois que ele começou a organizar a Associação dos Aposentados. Mas naquela reunião, o Marcílio e levou o Cicotti. E ele deixou o Cicotti falar pelo sindicato, foi bom. Isso foi bom porque foi um dos 4 que apoiaram a ideia do Lula. Tinha 12 sindicatos. Apoiaram você, o Lula, o Cicotti, quem foi o quarto? Bittar. Jacó Bittar. Ah, Jacó veio de... E os outros ainda, né, questionavam com base em 2 argumentos. Vai dividir as oposições. Joaquinzão estava nesse... Não, o Joaquim não, porque ele não... Ele estava meio pichado e o Lula não incluiu, né? E além do que, ele não estava no perfil. O Lula convidou os combativos. Os que ele tinha fama de combativo. Não eram, mas ele convidou, por exemplo, o menino dos petroleiros de Caxias. Então não eram só nem paulistas, tinha cariocas, né? Ele convidou aquele dos petroleiros de Benevides? Não. O Wagner, o Benevides estava nessa união? Não. O Benevides não tinha nem tomado posse. Ele ia tomar posse na véspera do Ano Novo, do Natal. Dutra também ainda não estava? Não, porque era uma coisa... Pode ser que essa foi a primeira reunião para tratar do PT, 78? Para tratar para valer. Que mês? Você lembra? Acho que 11 de dezembro. Ah, foi no final de 78. Já tinha passado... 78. Inclusive a greve paulista, até né? A morte geral... de Osasco e de São Paulo já tinha acontecido. Tá. Estava ainda nos rescaldos dela. E aí teve, avançando, tem uma horinha ali não sei que a gente ache uma tomada depois, né? Sim, a gente continua. Tem tomada. Bom, aí, janeiro de 79, tem o Congresso dos Metalúrgicos de Lins, aprovada a tese. Você participou de alguma forma dessa? Não, era só. Aí ficou entre os metalúrgicos. Até o Jacó tenta entrar, ele foi até Lins e barraram, não deixaram entrar. Porque era uma coisa do Argeu Egídio dos Santos, do presidente da Federação Paulista. Mas você tinha ouvido falar dessa tese? Não, a tese não houve tese nenhuma. Foi uma... Como é que chama? Texto já pronto? Não, como é que chama? Uma moção. Uma coisa de 4 linhas, né? Feita pelos meninos da Convergência. Santo André. Provavelmente, eu não sei se foi aquele menino que depois virou... José Maria? José Maria e tal, mas enfim. Eu entrevistei o Isaías, parece que foi, e o Avamileno, parece que foi coletivo. Não, pode ser. Mas a Convergência era... Por que o Lula falou disso? Porque era um assunto recorrente no sindicato. Veja, os trotskistas tinham mania com isso. Né? O manifesto do partido... Eles foram presos, né? Em setembro de 78, não teve um congresso da Convergência e prenderam todo mundo, que justamente a tentativa deles... Mas aí que tá, eles estavam empolgados com a autoconstrução. Eles achavam que a Convergência evoluiria para se tornar um partido. Né? Partido Socialista dos Trabalhadores. O mesmo nome do grupo argentino, do Moreno. Né? Aí que eu participei lá, quando eu estava lá na Argentina, naqueles 4 meses, de reuniões com esse pessoal, porque o Moreno me ofereceu o almoço para mim, para as 2 moças. Moreno foi preso no Brasil, né? Operação Lotus foi em maio. Então, o Lula chega na reunião e ele abre. Ele fala: eu convidei vocês porque eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês sobre uma proposta que eu tenho. Que tal nós formarmos um partido só de trabalhadores sem patrões? Essa é a formulação que ele apresentou. Eu fiquei espantado porque eu não achava que tinha que ser um partido sem patrões, não é? No sentido literal. Claro, sem patrões no sentido social, no sentido sem classe patronal. E entrou justamente essa formulação na tese de Santo André, sem patrões. Isso, a formulação. Depois vai entrar na carta que você... A influência
da convergência é clara nesse momento. Tem algo a ver? Tem. Pra você ter uma ideia, eu chego na reunião seguinte, na primeira reunião que a gente resolveu discutir o PT depois, porque aí já não era uma coisa aberta para quem quisesse discordar, não. Na primeira reunião que era para discutir quem estava a favor, eu chegando no sindicato, na sala do Lula, eu cheguei um pouco antes dos outros. E o Lula me chamou do lado, porque havia aquela fama, o Lula não gosta de ler, o Lula tem ódio de quem lê. E você já tinha fama de filósofo, não? Não, o Lula me chamou de filósofo lá em Campinas. Foi uma única vez. Foi ele que te deu apelido? Ele que me deu. Uma emissora de rádio. Estava ele, o Jacó e o Pelego lá, não me lembro o nome do cara, que era o presidente dos metalúrgicos de Campinas. Na época era um pelegão. A emissora de rádio veio entrevistar o Lula. E o Lula passou a bola para mim. Falou, não, quem vai falar por nós é o Paulo Skromov aqui, do Sindicato dos Coreiros e tal, que é o filósofo do PT. Explicando pro repórter. Não, em que ano? Já em 79, 80? 79, começo de 79. Nós estávamos indo para tentar falar com o cara dos metalúrgicos e tal, o Jacó que estava com ilusão com o cara lá, enfim. O cara não tinha condições de apoiar então, nada. Da reunião de dezembro, quem sai com sangue nos olhos, que topa a ideia é você, o Cicote também ou não? Cicote, que o Marcílio ficou quieto, mas o Cicote apoiou entusiasticamente. O Jacó. O Olívio ainda não estava nessa reunião, né? Não. Entrou depois. O Olívio foi já em janeiro. Nós marcamos uma ida, o Olívio convidou para ir a Porto Alegre, dia 21, 22, coisa assim. E aí ele convidou os sindicalistas de Porto Alegre, eu fui, o Lula foi, o Cicote foi, o Jacó. Ele nos recebeu lá, um churrasco, só gaúcho sabe fazer. Aquele Clóvis Jugenfritz. Tinha um sindicalista ou uma sindicalista. Coreiros tinham condições de te deixar representando, viajando, você tinha rodava o chapéu ali. Era um problema sério, tinha que. Era dureza. E sabe, muitas vezes. Você só ia de avião, você ia de carona. Sabe o que ajudou? Não, na verdade, eu até brincava e dizia o Joaquinzão que ajudou. Por quê? Porque nós tínhamos uma intersindical, não sei se você sabe. Sim, sim. Ela atuava para 4 bandeiras. E por uma besteira, nós fizemos aprovar a bandeira de apoiar a fundação de um partido só de trabalhadores. Um partido de trabalhadores. Uma coisa bem genérica, assim. Era a 5ª bandeira. Então era o salário mínimo real unificado, direito de greve, liberdade sindical. Eram 4 bandeiras naquela época, ditadura enfraquecendo. E na plenária de Santo André, no Sindicato Metalúrgico de Santo André, por pressão do sindicato local, se aprova o PT como sendo... E era a concepção da convergência. A convergência era a favor de criar um Labour Party. Entende? Quer dizer, um congresso que fundasse a CUT fundava também o partido. Partido laborista. Trabalhista, né? Trabalhista, um partido sindical. A ideia era essa. E descontava depois nos salários uma contribuição para o sindicato e para o partido. E nós fomos contra. Em março, numa das primeiras reuniões para estruturar o iniciozinho do movimento pelo PT, isso já em 79. Um dos debates foi exatamente esse. A gente discutiu o símbolo, né? Foi quando aprovou aquele PT, estrela, etc., cor vermelho e branco. Não foi da Marisa, não foi ela não tem nada a ver, né? Bom, isso é coisa, depois do Julinho Gramão inventou um monte de lendas, de que foi num guardanapo, num boteco, aquelas coisas, né? Bom, foi dentro de reunião. 79, que mês? A Convergência propôs aquela mão. Tá? Eu propus os 5 continentes, a estrela de 5 pontas. E a estrela branca, quem que lançou a ideia? Não era branca, era vermelha. O problema é que... depende da bandeira. Depende da bandeira, ela aparece em branco, aparece em vermelha. Mas aí alguém deu a ideia da estrela? Não, fui eu que pus. Você não... Mas a sua ideia era dos continentes?
Era o internacionalismo. Então, para deixar claro, a estrela do PT ao criador está aqui. Exatamente. Eu não faço questão, porque era o seguinte, eu presidia a plenária do 10 de fevereiro de 80. Na ata, fui eu que redigi a ata, eu pus que foi o Jacó. Por quê? Porque criava dificuldade se eu pusesse que fui eu. Você entendeu? Quer dizer... Mas quem estava lá na reunião viu que você dirigiu tudo? Todo mundo viu. Pergunta para o Greenhalgh, pergunta para qualquer um dos que participaram, quem presidiu. Mas por que você quis passar por Jacó? Criava dificuldade. Se da esquerda, né? É um carimbado, um trotskista, um não sei o quê. Tá. Né? Na época o PCB era fortíssimo. Pela mesma razão você não montou chapa no primeiro diretório, foi isso? Puta, os caras... Eles queriam que você fosse representante deles, a esquerda. Foi para não rachar, porque o que acontece? Eu ganhava. Se lançasse chapa, não podia ganhar, porque o Lula saía. Eu perdi o Lula. O que adianta o PT sem o Lula? Mas, por outro lado, você também não entrou na articulação. Entrei muito tarde. E depois nunca me chamaram para uma reunião. Eu fiquei 11 anos na articulação e não me chamaram para reunião alguma. Nenhuma, pra você ter uma ideia. Aliás, a articulação tinha deixado de existir. Eu entrei pensando que ainda existia e já era campo majoritário. Tá. Não existia mais nenhuma reunião separada chamada articulação. Isso não. Bom, mas vamos não é que eles me boicotaram, entende? Não havia mesmo. Eles tinham se dissolvido no chamado campo majoritário. Mas vamos voltar lá para 79. Né? Por que não tem ninguém do ABC na carta de princípios? Tem. O Lula tá na carta de princípio. Mas por que falam dos 5? Fala você, Benevides. Foi o auge da fofoca. Foi aí. Mas nem a Fundação Perseu Abramo assume o Lula? Aí passa a acontecer uma série de armadilhas para detonar o PT. A primeira foi isso. O Lula, na sala dele, comandou 5 reuniões, as 5 primeiras reuniões, para constituir o PT, onde nós discutimos o conteúdo da proposta que ia ter na Carta de Princípios. Discutimos que não era o estilo Labour, e sim o estilo... Tudo 79, 5 reuniões em 79. Isso depois da greve? Tudo olha, ele estava com a campanha salarial preparada, engatilhada. Enquanto a campanha ainda estava na fase inicial, propagandística, antes de sair a greve. Não tinha mobilizações ainda grandes, nem nada, eram assembleias que fazia dentro da sede, naquele salão principal, etc. Participavam no máximo 2.000 pessoas. Isso não dava trabalho, até porque não dava muita perspectiva de sair em greve. De repente, quando eles radicalizam em cima das diferenças. Na verdade, tinha havido aquelas greves fabris um ano antes, que era por 20%. Uma coisa mágica, assim, aleatória, 20%. Quando chega na database, claro, os patrões vão descontar os 20%, que foi a antecipação. E aí, porque as greves foram pós a database do ano anterior, né? Então foram greves fabris. E as conquistas foram acordos salariais, acordos coletivos fabris. São Bernardo não tinha tido greve geral em 78. Ele tem em 79. São Paulo teve em 78. Uma greve começou mal, depois teve a morte do Santo, aí ela radicalizou, melhorou. A morte dele foi em 79, né? 79. Mas teve a greve geral. Teve a greve geral que não foi muito bem, mas que o Joaquinzão puxou o tapete, né? Foi São Paulo, Guarulhos e mais Osasco. Teve uma greve de categoria. Até então, só o Ceramista de Tu tinha feito greve geral por categoria. As greves em 78 são marcadamente fabris, por empresa. Né? Foi então, o primeiro grito, né? Mas aí o que acontece? Os patrões dão aumento, mas como antecipação por conta do dissídio. Quando vem a database 79, aí eles vão querer descontar aqueles 20%. Quando chega com a proposta de inflação mais 2, mais 3, mais 4, um desconto, o que ia sobrar? Então aí radicalizou
criou o clima para uma greve geral. Quando aconteceu isso, o Lula chegou na quinta reunião do movimento pelo PT, e nós já tínhamos decidido que esse era que ia se chamar movimento pelo Nisso, o Olívio já estava vindo nessas reuniões? Nós já tínhamos ido lá. Wagner Benevides, desde o representante da Convergência era o Robson ou era... O Robson, porque a Convergência puxou o carro do PT. Assim que ela perdeu aquela ideia de que não era o Labour, eles puxaram o carro. Mas aí o Robson saiu. E o Robson, que era da diretoria da Lélia, tinha acabado de tomar posse, aí vem e começa a participar para ter uma pontinha da Convergência. Para ter, assim, alguém que levasse notícia do que estava rolando no PT. Se fosse no modelo deles, aí seria o José Maria. Deles com o PT tinha acabado já. Nas reuniões importantes, quem que ia como representante? Era o Zé ou era outro? Nas primeiras reuniões, quando eles ainda queriam criar esse modelo, quem que era o... Eles mandavam o Marcílio. O Marcílio participou dessas 5 reuniões. O Benedito era da Convergência. Não era da Convergência. Mas era a voz deles. Porta-voz deles, de certa maneira. Certo. Porque ali estava o comitê central deles inteirinho, como funcionário do sindicato, não é? Eles tinham... Tá. E aí o mandato, ele era deputado. Eles pedem interesse, o Cicote fica sendo o representante de Santo André e da Convergência o Robson. Só aí que entrou o Robson. Então, e o Cicote não tinha afinidade com a Convergência, tinha mais afinidade com o Lula. E o Robson, ele frequenta as reuniões, de qualquer forma, a partir dessa... Sempre. E ele era o representante da Convergência e aceita. Sabe que ele é professor de Goiás, né? Ele é professor de Goiás, da Federal de Goiás. Não sei. De artes cênicas. Nunca mais soube. Até bom saber. Mas eu gostava dele. Mas é um cara contido, né? Porque tinha essa função bem específica e tal. Bom, a tese você deve conhecer do... Só para olha contar, no PSTU. Por que tem a assinatura do Lula? E eu duvido que ele negue. Porque ele chega na 5ª reunião e a carta de princípio já estava esboçada. E ele ajudou? Já tinha sido aprovado o meu anteprojeto, que a Convergência apareceu com um anteprojeto, com aquela ideia de que... Sei. E eu apareci com outro. Era um esboço da que saiu, digamos assim, a base... Você que fez o modelo base foi seu? Foi eu que escrevi, né? O anteprojeto, digamos. Depois foi discutido em vários estados e voltou e aí fechou. Nossa, o negócio... Quando estava... só 5 assim? Então, mas aí o que acontece? Esse é o momento em que a embaixada de Cuba, da União Soviética, de todo mundo começa a pressionar. Olha... Vou dizer uma coisa, foi uma ofensiva. O Fernando Henrique vem para São Bernardo para distribuir panfletos junto com o Lula. O ex-ministro do Trabalho, imagine isso na cabeça de um operário que nunca tinha imaginado de um ministro do Trabalho vir panfletar uma fábrica, como é que chamava ele, aquele do Amazonas? Almino Afonso. Fernando Henrique leva o Almino. O Lula ficou encantado. O Almino falava um português, tinha uma pronúncia maravilhosa. Ele falava assim, ficava bonito ouvir. Almino, isso só de eles ouvirem falar que vocês estavam se reunindo. Zé Aníbal leva o